E aproveitando que nós estamos falando do tomate, vale destacar também os seus plastídeos. Mas como assim? Um tomate verde, ele apresenta qual plastídeo predominante? Ele apresenta o cloroplasto, que é responsável por essa coloração verde. Mas qual seria a função do cloroplasto neste tomate verde? Função de fotossíntese. Professora, mas um fruto ele também faz fotossíntese? Sim, um fruto faz fotossíntese, um fruto verde, um caule jovem verde faz fotossíntese? Faz, mas nós sabemos que o órgão sede da fotossíntese é a folha. Mas agora vamos associar ao tomate vermelho. O tomate vermelho já vai ter um outro tipo de plastídeo predominante. Qual é esse plastídeo? O cromoplasto. Qual é o pigmento presente neste plastídeo? Os carotenoides. Ah, mas que tipo de carotenoide? Aqui nós não precisamos explicar detalhadamente. Só vocês saberem diferenciar que o cloroplasto, o pigmento predominante é a clorofila e que nos cromoplastos o pigmento predominante é quem? O carotenoide. E os carotenoides, eles vão ser responsáveis pela coloração que vão do vermelho ao amarelo. Então, o que a gente começa a perceber? Que dependendo da coloração presente no vegetal, vai ocorrer um tipo de pigmento específico, que pode fazer parte tanto do plastídeo, mas também nós encontramos pigmentos como as antocianinas que estão presentes no vacúolo, ou seja, numa outra organela. Então, recapitulando os plastídeos, nós temos os cloroplastos, que contêm a clorofila. Em geral, a função é de fotossíntese. Os cromoplastos, pigmentos predominantes, carotenoides. Qual a função, professora? Depende. Se eu estiver falando de um fruto, ele está relacionado à dispersão das sementes, atração de dispersores de sementes. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma flor altamente colorida, vermelha, amarela, seria a função de atração de polinizadores. Mas é importante a gente deixar bem claro que, por exemplo, uma flor, ela não é vermelha para atrair polinizadores. Ou seja, pelo fato de a flor ser vermelha, ela atrai os polinizadores. Sempre lembrar disso, que a planta não tem alguma coisa para. Pelo fato dela conter uma estrutura que possibilita alguma coisa. Um exemplo disso, a cenoura. A cenoura é amarela, rica em carotenoide, mas está dentro do solo. Qual que é a função da cenoura? Atração de polinizador, atração de dispersor de semente? Não, a cenoura é uma raiz e é uma reserva da planta de carotenoides. Muito bem, obrigado, ok. Não tem para alguma coisa, ok? Então, assim, nós temos esses diferentes tipos de plastídeos. Além dos plastídeos pigmentados, como os cloroplastos e os cromoplastos que nós já visualizamos, nós temos também os plastídeos não pigmentados, como os amiloplastos, os proteinoplastos e os oleoplastos. Hoje nós vamos fazer a prática dos amiloplastos. Os amiloplastos são plastídeos que contêm os grãos de amido. E que prática que nós vamos fazer aqui? Nós vamos identificar os diferentes tipos de grãos de amido. Então, nós temos, por exemplo, o grão de amido que a gente vai destacar de Phaseolus sp, do feijão, Phaseolus vulgaris, da ipomeia, da batata doce e dependendo nós vamos ver mais um ou outro. Mas o que é importante vocês saberem nessa classificação? Que cada amido apresenta a sua especificidade. Como que nós vamos conseguir destacar aqui os diferentes tipos de grãos de amido? Nós temos as classificações relacionadas à posição do hilo, que é aquele ponto inicial de formação das moléculas ali do grão de amido. Essa posição do hilo, ela pode ser central ou ela pode ser periférica. E, em geral, quando a posição do hilo é central,
as estrias, vocês vão entender melhor isso a hora que eu mostrar aí no microscópio para vocês, elas vão ser concêntricas. E quando a posição do hilo é periférica, elas vão ser excêntricas. Então imaginem vocês, por exemplo, a gente tem aqui um grão de amido com a delimitação no centro, que foi o ponto inicial da formação desse grão de amido. Então este hilo tem a posição central. E se a gente mexer no micrométrico, a gente vai perceber as estrias. Aqui eu vou fazer de uma forma mais distante, só que vocês vão perceber ali no microscópio que elas são muito próximas umas das outras. Mas só para vocês entenderem o que vocês vão visualizar. Então aqui, por exemplo, a gente tem um hilo central, consequentemente as estrias concêntricas, e a forma desse grão de amido aqui é uma forma oval, porque a forma pode ser oval, ela pode ser totalmente esférica ou alteriforme, por exemplo, certo? Então, vamos lá fazer a prática com o feijão. Como que a gente faz essa prática? A gente raspa a semente do feijão, a gente divide ao meio e raspa, que com isso a gente rompe o parênquima milífero, liberando os grãos de amido presentes, e a gente vai fazer tanto com o reagente histoquímico específico, como sem o reagente histoquímico. Qual é o reagente histoquímico para a gente identificar o amido? O reagente histoquímico que identifica o amido, reagente histoquímico que identifica o amido é o Lugol. Certo? Então vamos lá fazer primeiro essa prática com o grão de amido sem o Lugol, para vocês visualizarem primeiro as estrias, a posição do hilo. Tudo bem? Então aqui já está focalizado para vocês. Vou só melhorar aqui. E o que eu quero que vocês percebam? Posição do hilo, como eu falei para vocês. No caso aqui do feijão, a posição do hilo, como vocês podem ver, ela é central. E eu quero que vocês consigam perceber as estrias. Eu vou mexer no micrométrico para vocês terem essa percepção aqui, como se vocês estivessem aqui mexendo, cada um no seu respectivo microscópio. Conseguem perceber? As estrias, elas são muito próximas umas às outras. Então aqui as estrias, elas vão ser concêntricas. E a forma desse grão de amido, ela é mais oval, certo? Bom, aqui a gente tem a prática do amido da batata doce, da hipomeia. Então, o que a gente faz simplesmente? A gente raspa a batata doce, ou feijão, ou a batatinha inglesa, enfim, o amido desejado que você quer analisar, raspa, coloca na lâmina, coloca uma gota de água e aí a gente já vai visualizar. Neste caso da hipomeia, da batata doce, a gente está conseguindo perceber a diferença em relação ao feijão. Claro que se a gente olhar os diversos grãos de amido presentes nessa batata doce, a gente vai ver que é comum a gente encontrar vários tipos diferentes. Mas aqui eu quis destacar o tipo diferente do anterior que vocês visualizaram. Ou seja, a posição do hilo agora, ela é periférica, certo? E vou mexer no micrométrico para facilitar para vocês. As estrias, consequentemente, elas são o quê? Excêntricas, certo? Posição do hilo periférica e as estrias excêntricas. Nesta batata doce aqui, a gente está observando desde grãos de amido mais ovais, tem grãos de amido mais periféricos e tem alguns com uns formatos bem distintos, assim, bem diferentes. Mas o importante é só para vocês terem essa ideia. Aqui no microscópio de luz, eu conseguiria enxergar o amiloplasto, ou seja, a membrana externa, a membrana interna,
e todos os grãos de amido ali? Não, porque não tem poder de resolução para isso. O grão de amido a gente consegue enxergar, ok? Lembrando que determinadas estruturas são encontradas em plastídeos e determinadas estruturas são encontradas no vacúolo. Então é bastante importante que vocês tenham bem essa noção. Quando eu estou falando de organela, quando eu estou falando de célula, quando eu estou falando de tecido. Então agora a gente fecha essa parte de estruturas que caracterizam a célula vegetal, né? Parede, plastídeo e vacúolo. Mas faltou mostrar o teste histoquímico para vocês. Eu quero mostrar o teste histoquímico utilizando o Lugol. E por que eu deixei para mostrar por último o Lugol? Justamente porque às vezes quando a gente utiliza o Lugol fica tão escuro que a gente não consegue visualizar em detalhes as estrias e onde está a posição do hilo, ok? E aqui é só para mostrar para vocês que nós utilizamos o reagente histoquímico Lugol, que a coloração então é arroxeada. Na verdade aqui, gente, nós diluímos muito porque fica num tom de roxo muito escuro que a gente nem consegue enxergar tanto a posição do hilo como as estrias. Então aqui a gente conseguiu diluir de tal forma que ainda ficasse visível as estrias e a posição do hilo, certo? E agora nós vamos ver o amido presente no látex da coroa de Cristo, da Euphorbia sp. E este grão de amido eu fiz questão de trazer porque ele é bastante diferente em relação aos grãos que a gente viu anteriormente. Aqui vocês conseguem ver que ele tem uma forma de halter ou de osso. Então esse grão de amido ele tem a forma halteriforme ou osteriforme. Vejam bem, ele lembra um osso ou um halter. E aí, aonde está a posição do hilo? Vocês conseguem perceber? Vou mexer no micrométrico. Dá para ver nitidamente que a posição do hilo aqui, ela é central. Aqui ficou melhor para vocês visualizarem. Então, a posição do hilo é central. Eu vou mexer no micrométrico para vocês tentarem perceber as estrias. Mas eu já vou saber, porque se a posição do hilo aqui ela é central, as estrias automaticamente elas vão ser concêntricas. E às vezes nem sempre vai ficar tão nítido de visualizar. Mas este é bastante interessante. Agora vamos fazer um resumo geral do que a gente analisou. E aí, como resumo geral da nossa atividade de plastídeo não pigmentado, né, da aula de amiloplastos, vocês vão preencher este quadro. Então, nós vimos o amido do feijão e aí vocês só vão determinar aqui, preencher. Posição do hilo, qual foi? Forma do grão de amido e as estrias. Dipomeia, da batata doce, o que a gente viu de diferente? Em termos de posição do hilo, forma de grão de amido e as estrias. E de Euphorbia, né, que foi o último que a gente visualizou, qual é a posição do hilo, a forma do grão de amido e as estrias. Lembrando que a gente fez o teste histoquímico, né, com o Lugol para ficar roxo. Mas na maioria, o que eu mostrei para vocês, estava sem o Lugol, justamente para facilitar a visualização da posição do hilo, da forma do grão de amido, bem como as estrias.